Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Você já parou para pensar o quanto você está entregando a Jesus? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre a importância dessa entrega para a sua participação no reino de Deus. Nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que possa nos iluminar, para que nós possamos ter sabedoria diante da palavra que iremos professar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos iluminar quando nós professarmos esta palavra. Que nós tenhamos sabedoria diante dela, possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje e possamos colocar em prática de forma piedosa e entregue. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhe comigo o Evangelho. Repito, São Mateus 19, 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, Jesus está deixando um grande ensinamento para os seus discípulos no Santo Evangelho de hoje. Um ensinamento que, obviamente, vem a cada um de nós também. Afinal de contas, todos nós temos o desejo de vida eterna. E Jesus está quebrando um paradigma muito comum naquele tempo, que estava presente na cultura daquele povo. Ou seja, acreditava-se naquele momento que quanto mais rico você fosse, mais abençoado você era e, logicamente, você estaria mais próximo de Deus. Quanto mais pobre você fosse, menos graça você gozava de Deus e, por isso, mais distante dele você estaria e, portanto, não gozaria ali da vida eterna. Havia esse conceito equivocado naquele momento e Jesus vai, ao longo do seu caminhar, desmistificando tudo isso. Se nós lembrarmos o Santo Evangelho de ontem, que nos contou a história do jovem rico, nós vamos ver que quando Jesus pede para ele vender todos os seus bens para segui-lo, ele se entristece. Porque isso era um requisito para poder caminhar com Jesus. Hoje Jesus está combatendo novamente este apego à riqueza, dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, não é a questão em si, isso é bom que se fique entendido, não é a questão da riqueza ou da pobreza, mas é a forma como nós lidamos com ambas as coisas. Jesus está combatendo, na verdade, o apego que as pessoas tinham aos seus bens materiais, à sua riqueza, e também o apego que se tinha até mesmo às pessoas. Jesus está deixando bem claro para os seus discípulos que seria necessário que colocassem Deus em primeiro lugar, que se entregassem a Deus em todos os momentos de suas vidas, que se entregassem a Deus de uma maneira plena. Isso é o que Jesus está tentando convencer os seus discípulos.
E é isso que Jesus vai tentar convencer a cada um de nós. Os discípulos ficam espantados, afinal de contas, eles estavam inseridos dentro daquele contexto e questionam quem poderá ser salvo então. E Jesus vai deixar outro grande ensinamento. Para os homens isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a nossa salvação depende da vontade de Deus, depende da sua graça. E é por isso que Ele nos dá um caminho, Ele nos oferta uma salvação, Ele nos oferta um caminho a seguir para que nós voltemos a Ele, por amor e por misericórdia. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, não nos importemos com tudo aquilo que nós precisamos deixar no dia de hoje para seguir Jesus. Seja família, seja pessoas amadas, seja bens materiais, se você recebeu o chamado, se entregue a Jesus por inteiro, porque Jesus nos faz uma promessa, que apesar de aparentemente nós perdermos algo, Jesus nos promete recompensar ainda neste mundo 100 vezes mais, com bênçãos e graças do céu. Portanto, não tenhamos medo dessa entrega, não tenhamos medo de seguir Jesus, não tenhamos medo de deixar tudo o que nós temos para seguir a Ele, desde, claro, que nós sejamos chamados. E Jesus sempre chama na nossa capacidade. Ele sempre nos escolhe para a missão que Ele quer que nós cumpramos e Ele nos capacita para isso. Portanto, não tenhamos medo de deixar, muitas das vezes, aquilo que nós estamos apegados neste mundo para servir a Jesus, porque Ele sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós necessitamos para viver bem neste mundo. E assim, aparentemente, se nós perdemos algo e aparentemente podemos considerarmos hoje como os últimos, Jesus nos promete que em breve seremos o primeiro. Mas aquele que hoje se considera o primeiro porque está curtindo a sua vida voltado apenas para as coisas do mundo, sem voltar o seu olhar para as coisas de Deus, esse que aparentemente se considera o primeiro, ele pode ser o último na participação no reino de Deus, o que obviamente lhe trará uma tristeza e um sofrimento profundo, porque estará distante de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe, para que tenhamos sabedoria diante dessa palavra, para que nós possamos nos desapegar de todas as coisas do mundo e colocar Jesus sempre em primeiro lugar, para que nós possamos nos entregar de uma forma intensa a Ele. Não importa se você é rico ou se você é pobre, o que importa é o desapego que você tem de tudo e de todos. O que importa é a predisposição do seu coração em servir a Deus, seja naquilo que você for chamado. Não importa a missão, que nós possamos dizer o nosso sim sempre aos projetos que Deus tem para a nossa vida, porque eles sempre serão um grande projeto de amor, grandes projetos de salvação e de santidade. Que nós possamos confiar em toda essa palavra que nos é professada, possamos confiar nas promessas de Jesus, um Jesus que se faz partícipe da nossa história e que quer caminhar conosco. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, entreguemos-nos a Jesus com prioridade e ganharemos. Isso é uma promessa que Ele faz, ainda neste mundo, 100 vezes mais do que tudo aquilo que nós entregamos. E ainda uma promessa de vida eterna. Amém? Confiemos em Jesus. Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão. Espero que essa palavra possa ter contribuído para o seu crescimento. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.